Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta Davi com um coração tão semelhante ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que diante da morte de Absalão, Davi chora e repete várias vezes: meu filho Absalão, meu filho, por que não eu morri em teu lugar? Para que nós compreendamos aqui a grandeza do coração de Davi, recordemo-nos que Absalão, ele tinha se levantado contra o pai para tomar o reino do pai. Conseguiu expulsar o pai do palácio, e vocês podem imaginar toda a revolta que poderia ter se desencadeado no coração de Davi, que perdia o reino, a honra, as considerações. Mas nós vemos aqui Davi diante do sofrimento, com este coração generoso, ao ponto de que quando seu filho morre, ao invés dele se alegrar, porque ele retornaria para o reino, ele chora a morte do seu filho. Ele perdoa o seu inimigo. Meus irmãos, nós poderíamos nos perguntar: como ter um coração capaz de amar quem nos machuca? Como ter um coração capaz de amar o inimigo? Como ter um coração semelhante ao coração de nosso Senhor? Como ter em si mesmo, como diz São Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, como ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui nós vemos apenas na leitura, mas é todo um trabalho. Isto é, nós estamos vendo aqui todo um itinerário na vida de Davi. Davi, o jovem corajoso, que lutou, que se colocou à disposição de nosso Senhor e lutou contra Golias. Davi, que foi crescendo cada vez mais na fama e no bem-querer do povo, e depois foi escolhido pelo Senhor como rei de Israel no lugar de Saul. Davi, que vai se esquecendo de nosso Senhor e que comete adultério com Betsabeia, manda matar o esposo de Betsabeia, Urias. Quer dizer, o seu coração se esquece de nosso Senhor. Ele começou bem, ele se afastou de nosso Senhor para mostrar que não é porque estamos de pé que a nossa salvação esteja garantida. Quem está de pé, cuidado para não cair, está sempre em vigilância. Pois bem, mas Davi se arrepende, faz o seu pedido de perdão a Deus: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Se arrepende de verdade, e aí vem as dificuldades da sua vida. Uma delas aqui que nós ouvimos na liturgia de ontem, Davi sendo expulso de casa, do seu palácio. E qual é a atitude de Davi diante do sofrimento? É uma atitude de penitência. Isto é, a cena é forte. Davi saindo com todo o seu exército, tomando conta dele, guardando. Não é que Davi estava fugindo sozinho, Davi estava com o seu exército e fugindo. Nós ouvíamos ontem, segundo Samuel, capítulo 15, e enquanto Davi fugia, o filho de Gera, Semei, começou a atirar pedras e a dizer: maldito, infeliz, bem feito, que essa desgraça tenha acontecido a você. Porque esse rapaz, este homem, Semei, era da família de Saul, que tinha perdido o reino em favor de Davi. Agora que Davi estava perdendo o reino por causa do seu filho Absalão,
Então este jogando-lhe pedra, dizendo: bem feito, seu desgraçado. E qual é o exército? Diz assim: Senhor, vamos matar este que está humilhando. E ele diz: deixa quieto, é Deus quem está mandando isso. Percebe aqui, é Davi fazendo penitência. Penitência por quê? Porque aquilo que ele estava sofrendo era devido? Não, o reino era de Davi, não era de Absalão. Mas Davi soube fazer penitência a partir daquilo que estava lhe acontecendo. É por isso que nós vemos hoje este coração transformado. Mas não basta olhar hoje, nós temos que olhar todo este processo na vida de Davi, que foi transformando o seu coração. Isso nos ensina, meus santos, que nós precisamos aprender a fazer penitência a partir dos sofrimentos que nos visitam, seja ela uma doença, uma dificuldade, uma humilhação, uma injustiça, uma realidade que se você parar, você vai dizer: mas isto que está me acontecendo é uma injustiça, isto que está me acontecendo é inadequado, é injusto, é mau, mas eu posso oferecer a Deus pelos pecados que eu já cometi. Quando Davi diz: deixa, é Deus que está me castigando, Davi está se recordando que Natã já havia profetizado que isso iria acontecer. Isto é, tu farás penitência pelo teu pecado, porque a tua casa vai ser perseguida. Percebe aqui, meus santos, quando a gente consegue pegar os sofrimentos da própria vida, as dificuldades, as humilhações, e vivê-la unida a Cristo pela nossa santificação, pela nossa conversão, pela nossa santificação e pela santificação e conversão daqueles por quem nós rezamos. Aprender a sofrer. Ora, se nós aprendermos a sofrer, nós teremos um coração magnânimo como o coração de Davi, que diante daquilo que aconteceu ao seu inimigo, ele chora e diz: por que não eu morri? Morreu o meu filho. Meus irmãos, nós, repito, precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda a graça de aprender, não apenas com os nossos sofrimentos, mas aprender mesmo a sofrer. Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela diz assim: o bom Deus dignou-se fazer passar a minha alma por provações de diversos tipos. Eu sofri muito desde que estou na terra, mas se na infância eu sofria com tristeza, não é mais assim que eu sofro agora, é na alegria e na paz. Ora, Santa Teresinha sofria não pelos seus pecados, porque ela não tinha pecado mortal nenhum cometido, ela não, uma santa de sétima morada, de muita grandeza, mas ela oferecia os seus sofrimentos pelos outros, por nós, por aqueles por quem ela rezava. Mas nós, meus santos, nós temos por que purgar. Se você olhar para trás na sua vida, você vai ver, não apenas no presente, mas quantos pecados você já cometeu e pelos quais você precisa fazer penitência. Mas para isso, meu santo, minha santa, você precisa aprender a sofrer. O Evangelho de hoje nos apresenta uma situação em que as pessoas não sabem sofrer. Diz que Jesus foi chamado pelo chefe da sinagoga, Jairo, disse: Senhor, vem aqui à minha casa, porque minha filha está muito doente. Jesus foi. Vou aqui resumir a história. Quando Jesus já estava próximo da casa, vieram a ele e disseram: não precisa mais, a menina morreu. Jesus disse: mas eu vou mesmo assim. Quando chegou à casa, diz, versículo 38,
que estava uma confusão na casa. As pessoas estavam chorando e gritando. Isto é, qual é muitas vezes a nossa atitude no sofrimento? É de desespero, é de angústia, é de perda de fé, é de endurecimento no coração. Tornamo-nos insensíveis, revoltados, desesperados. Por quê? Porque não sabemos sofrer. E aí perdemos os frutos do sofrimento. Pois bem, então as pessoas gritando, desesperadas, Jesus entra e disse: por que essa confusão e esse choro? Um desespero, uma angústia. Ora, esta palavra pode ser aplicada muitas vezes para cada um de nós. Quando perdemos as estribeiras, como quando perdemos o tino, quando perdemos o controle diante dos sofrimentos da nossa vida. Por que esse desespero? Tendes fé. E começaram, quando Jesus disse isso, diz aqui a palavra, versículo 40, começaram então a caçoar de Jesus, a zombar de Jesus, ou como nordestinamente nós podemos dizer, a mangar de Jesus. Mas não é essa, às vezes, a nossa atitude diante do sofrimento? O nosso coração se endurece de tal maneira que nós ouvimos a palavra de Deus e a ouvimos com sarcasmo, a ouvimos com distância, a ouvimos como se fosse uma palavra do passado e não do presente. Quando você ouve que o sofrimento unido a Jesus tem um valor de santificação para você e para aqueles para quem você reza, quando você ouve a palavra de Deus, e aqui nós poderíamos pegar várias passagens, quando você ouve que o sofrimento não é uma realidade alheia à vida do cristão, mas é uma realidade que o configura a Cristo. Ora, você ouve isso, mas não deixa que esta palavra entre e caia no seu coração, de modo que você sofre como um pagão. Aí é claro, meu santo, se a sua postura diante do sofrimento, diante das dificuldades da sua vida é assim, isso demonstra que você não tem rezado. E se tem rezado muito mal. E se você não tem rezado, ou tem rezado muito mal, o seu coração nunca será como o de Davi, que mesmo olhando para trás, tantos pecados cometera, mas agora era um coração capaz de chorar aquele que tanto mal lhe fizera, ao ponto de dizer: por que eu não morri no lugar do meu irmão? Meus irmãos, tenho certeza que muitos aqui já repetiram, e não poucas vezes: Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Senhor, concede-me um coração semelhante ao vosso, concede-me um coração semelhante ao teu. Não tenho dúvidas que muitos aqui isso fizeram, mas para isso precisamos aprender a ter vida de oração e aprender a sofrer. É importante, faz parte da vida do cristão não apenas fazer o bem, mas suportar os males. Não apenas fazer coisas boas, mas suportar, unido a Jesus, fortificado pela sua graça, suportar as coisas ruins. E aí sim, quando os dardos inflamados do inimigo vierem contra você, você revertê-los em graça. Unido a Jesus, aquilo que parecia mal se transforma em bem, se transforma em graça, em fruto de santidade para você e para os seus, em penitência pelos seus pecados e pelos pecados daqueles por quem você reza, daqueles por quem você oferece, que sejam até pelos pecados do mundo inteiro. Meus irmãos, que esta palavra de Deus hoje nos inspire e faça-nos repensar a nossa atitude diante do nosso sofrimento. Repito, vamos aqui pensar
sofrimento principalmente aquelas realidades injustas, aquelas realidades que contrariam a sua vontade, aquelas realidades que fazem você chorar e que talvez você não tenha culpa alguma. Você vai olhar para essas realidades e dizer: eu não tenho culpa nisto, mas eu tenho tantas culpas por tantos pecados que já cometi e pelos quais merecia ser castigado, que por amor a Deus vou suportar com paciência e com amor estas pequenas dificuldades que Deus permite que na minha vida me aconteçam. Foi isso o que fez Davi quando fugia do palácio e deixou que Semei jogasse pedras nele e o amaldiçoasse, e não fez coisa alguma. É isso o que devemos fazer nós: aproveitar as nossas cruzes, beijá-las e pedir a Deus a graça de nós nos configurarmos a Ele, para que um dia, assim como o de Davi, o nosso coração seja semelhante ao seu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.